Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, senhoras e senhores, hoje o convidado, um dos nomes mais completos quando o assunto é performance humana. Ele é profissional de educação física com uma trajetória acadêmica que inclui mestrado, doutorado e pós-doutorado, tudo voltado para entender profundamente o corpo humano em movimento. Foi meu professor na faculdade. Ele, fisiologista do esporte, trabalha diretamente com avaliações fisiológicas, bioquímicas e genéticas em atletas. Teste de VO2 máximo na corrida e no ciclismo, teste de suor, teste de lactato, protocolos pré-prova e testes genéticos específicos para atletas de endurance. Eu estou recebendo aqui hoje no podcast Na Montanha. Ele também atua com atletas de todos os níveis, desde o iniciante até campeões, atletas de alta performance, finalista de Ironman e até atletas que já marcaram sub-8 no Ironman. O currículo é tão grande que eu fiquei sem fôlego só de listar. Seja bem-vindo ao podcast Na Montanha, Dr. Gerson Leite. Ô, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Já faz um tempo que você me fez esse convite e a rotina maluca não permitiu que eu viesse antes, mas que bom que você não desistiu de mim. Então, obrigado pelo convite. É um grande prazer, né? Muito prazeroso estar aqui com você. Como você comentou, fui seu professor na faculdade e eu tenho um grande prazer de reencontrar alguns grandes alunos que a gente já percebia desde a época da faculdade que são pessoas que iam dar certo, né? Porque eram comprometidas, estavam sempre atrás, né, de conhecimento, de fazer as coisas acontecerem. E eu venho acompanhando sua trajetória já há um bom tempo, mesmo sem você saber disso, eu estou acompanhando, né? Vendo, né, o seu crescimento, como está bacana, e também o podcast, como é legal. Então é um prazer estar aqui, te reencontrar pessoalmente. A gente fala virtualmente, mas te encontrar também pessoalmente. Então, muito obrigado por não desistir desse cara que tem uma agenda meio pesada aqui. E eu tô aqui pensando, né? Eu me formo em 2010, nós estamos em 2025. 15 anos e a gente continua com essa cara de garoto, né? Exatamente. A gente tá novinho ainda, né? Olha como o tempo passa, como o tempo voa. Além disso, o Gerson é responsável pela Universidade de Endurance, co-work de Endurance, considerado o co-work mais famoso do Brasil, um dos mais completos do mundo, quando falamos em treinamento e ciência aplicada ao esporte. Eu preciso dizer que eu tenho vários mestres e a Uninove para mim foi assim uma grande universidade mesmo, e eu trago um pouquinho de cada um, né? E o que eu trago de você é a parte científica. Ele está me inspirando sempre e até hoje eu uso muito do que eu aprendi com você. Então, a ciência, para mim, ela é inegociável, né? Quando eu passo os treinos para os meus alunos, e é cada vez mais difícil porque eles não entendem o que é correr por zona, respeitar, não tá além, não tá quem, estão preocupados com o pace somente porque precisam postar. E eu falo, quem não sabe correr devagar, nunca vai correr rápido, né? E eu sempre acabo mensurando da minha época de atleta, que eu lembro quando eu fui lá no HC fazer o teste de VO2 máximo, o ergo espirométrico, esse jovem atleta com 18 para 19 anos tinha 65,4 de VO2 máximo. Uau! Mas voando mesmo. Mas não era tão comprometido com os treinamentos e aí a gente fica pelo caminho. Gerson, eu quero saber o quanto a ciência, o quanto isso acaba influenciando na performance. E aí a gente, quando fala em performance, não está pensando só no cara que vai ser campeão. Aliás, falar em campeão, a gente está gravando aqui hoje, ontem, você, mais um título. Fala primeiro sobre esse título. E o 70, ele parece que persegue você, né? Porque você começa a pedalar ali 70 quilômetros e o 70 ponto... Sempre o 70 ponto está te acompanhando, né? Boa analogia aí, né?
Que quando eu era moleque, eu comecei para a estrada ali com 16 anos, junto com meus primos. E a gente chegou a fazer 70 quilômetros pedalando e foi aí que eu entrei de vez no esporte de endurance. Então isso faz quase 30 anos, né? Pensando aqui como atleta, né? Que hoje em dia sou mais um atleta recreacional, mas ontem, estamos gravando aqui na segunda-feira, e ontem tivemos a felicidade de vencer o Ironman 70.3 Aracaju. A gente vinha de um final de semana atrás de uma participação no Campeonato Latino-Americano de Ironman em Cozumel, com o revés, né, lá com o Fernando Todi, que ele saiu para correr entre o segundo geral para correr, só que as condições do dia lá muito quente, muito úmido. Já tinha nadado 3,8 km, pedalado 180 km para correr a maratona depois rápido. Não foi o dia que aconteceu isso legal. Então ele acabou abandonando a prova e tentando se poupar para vir para o Ironman de Aracaju, que foi uma semana seguinte. E ontem ele fez uma prova perfeita e sagrou-se campeão geral da prova, né? Então é uma etapa do Mundial que acontece no Brasil e ele ganhou essa etapa. Tivemos um português em segundo e um sul-africano em terceiro. E ontem foi nosso dia. Então foi o segundo Ironman que a gente vence. A gente brincaram ontem que ele é movido a placa solar, né? Porque ele venceu o Ironman do Equador, que é quente e úmido pra caramba. Aí nós vencemos o Ironman, né, que também é uma etapa de mundial lá na Malásia, que também é muito quente e úmido. E agora venceu o Aracaju, muito quente e úmido. Então o sol tem ajudado a gente pra caramba, né? Impressionante a performance, né, desses atletas. E você falou algo importante. Teve um revés, mas precisa se poupar para o próximo objetivo, né? Na alta performance, ali na ponta da pirâmide, não tem heroísmo. Você não vai queimar, vamos dizer assim, a sola do tênis, né? Ah, não. Vai depender muito do contexto, né, do que a gente está fazendo. Por exemplo, o Fernando foi para o Campeonato Mundial de Ironman, lá em Nice, que é uma prova muito dura e estava muito quente. E no meio maratona azedou, né? Ele estava ali, o nosso objetivo principal era ficar entre os 20 melhores do mundo. Se fizesse uma prova brilhante, daria para ficar entre os 15 do mundo. E do meio da maratona as coisas azedaram. E acabou que a gente terminou em 33º do mundo, que é um belo resultado, né? Você ter ali 60, 70 atletas largando, e muitos atletas tentando se classificar para o Mundial, né? Não é um Mundial que você se inscreve, você tem que se classificar. E você ficar em 33º já é um bom resultado, mas no meio da maratona azedou, mas é um campeonato mundial. Então ele foi até o fim. Vai até o fim, vamos até o fim. Mas no caso de Cozumel, a gente tinha uma prova uma semana depois, que era outra prova de longa distância, uma prova de quase 4 horas. Um Ironman em Cozumel era uma prova de quase 8 horas. E o desgaste é gigantesco. Então, assim, na hora que ele percebeu, lá pro 12º quilômetro, que as coisas não iam andar, a gente tinha 4 vagas para o Mundial nessa prova, e ele provavelmente não ficaria entre os 4 primeiros. A melhor opção, a mais inteligente nesse momento, foi abandonar a prova, se poupar, voltar para o hotel, se hidratar, se alimentar, descansar e fazer isso ao longo da semana para competir domingo, né? Então, dependendo do contexto, a gente vai até o final, mas dependendo do contexto, você já para a prova, porque o atleta profissional ele vive de resultado, né? O atleta de elite vive de resultado, então ele tem vários patrocinadores que querem expor essa marca, então não dá para esperar um 10º colocação, não vale, né? Para um cara que pode estar entre os 5 primeiros. Então, tem provas que a gente vai parar mesmo e vamos focar já em sequência nos próximos objetivos. Aí deu certo que ele venceu a prova, então ficamos no topo.
Muito legal. Eu estou aqui olhando e totalmente perdido, viu, doutor Gerson? São tantas perguntas, são tantos assuntos. Eu acho que nós vamos ficar até meia-noite hoje, porque eu não sei quanto tempo você vai demorar para voltar aqui no podcast. Não, eu volto em breve. Eu prometo. Então tá bom. O doutor Gerson, o quanto a ciência, né, acaba moldando um atleta, seja ele o amador, ou até mesmo a alta performance, você está em todas as vertentes. Eu falei aqui de corrida de rua, de Ironman, né? Falei de pedalar, mas você também está na corrida de montanha. Teve vários atletas aí, Hernani, José Virgínio, Lígia, Piscini, né? O quanto isso, você faz vários testes, já a gente vai falar de forma específica, mas o quanto você entende que a ciência pode deixar um atleta realmente no local e no lugar que ele tem que estar, porque a gente acaba fazendo muita coisa aleatória, né? Quase que uma loteria, tentando a sorte, e sem a ciência é impossível você tentar a sorte, porque você pode ficar aquém ou além, né? Com certeza. Eu vou dar dois casos assim. E uma coisa bem importante. Primeiro, me chame de Gerson, por favor, porque não precisa me chamar de Dr. Gerson. E como eu trabalho com avaliação fisiológica, e nós criamos um teste específico para a montanha, que é o Mountain Test, que foi criado junto com o Bira. Conhece o Bira? Opa! Bira também foi meu aluno lá na universidade. E um grande parceiro. Então, foi um teste que eu criei junto com o Bira, avaliando o Bira, Hernani, Zé Virgínia e Lígia, né, na época. Então, trabalhei com a avaliação de vários deles e depois de um tempo consegui avaliar o Piscinim, né? Não sei se ele ainda treina com o Geraldo, mas ele treinava com o Geraldo na época, que é um cara muito bacana, muito bom treinador. E especialmente, por exemplo, com o Hernani, a gente fez algumas observações na época, porque o Hernani ia para um campeonato mundial de montanha, e naquele ano ainda era dividido, cada ano era uma distância, né? Um ano era mais longo, um ano era um pouco mais curto, aquele ano era de 50 quilômetros, que foi feito junto do TMB lá no OCC, né? Se eu não me engano foi 2015 ou 2016 isso. Não lembro exatamente o ano. Só que a gente ajustou muito com o resultado dos testes, a gente ajustou um pouco a carga do Hernani e também o que ele estava se hidratando, usando de carboidrato e de sódio, né? E o Hernani fez um resultado espetacular, que ele foi sexto no Mundial. Não sei se ainda é o melhor resultado do Brasil até hoje, mas na época foi o melhor resultado do Brasil. Por um bom tempo que eu me lembro, tinha sido o melhor resultado do Brasil em um Mundial. O Hernando foi sexto, logo em seguida ele me mandou uma mensagem e falou: Gerson, eu dei 110% e fiquei em sexto. Né? Essa prova é muito dura, os atletas são muito bons, mas eu entreguei tudo que eu tinha e o que eu não tinha hoje aqui. Né? E a estratégia que a gente bolou deu certo e tal. Então, assim, vê um resultado de um cara que é muito raçudo, que é um atleta espetacular, que sabe competir muito bem, e que teve um suporte técnico-científico naquele momento e que ajudou bastante ele chegar em sexto do mundo. Mas lembrar, o mérito é do atleta, né? A gente é suporte, ciência é suporte, né? Fisiologista é suporte. O mérito é do atleta. Então o Hernani é um cara que eu admiro demais e gosto muito dele, né? Boa pessoa, atleta gigantesco. E depois de um tempo teve o case do Virgínio, né? O Zé Virgínio, o rei da montanha. Zé, um abração. Coração, o Zé também é uma figuraça. Mala sem alça. E fui fisiologista do Zé por um tempo. Depois de um tempo, o Zé teve uma conversa comigo para eu treinar o Zé, né? Vamos juntar tudo aqui, vamos treinar. E ele tinha um desafio que ele ia para a maratona do deserto do Saara, né? Que é uma pancada, né, cara? Você fazer uma maratona no deserto do Saara. Se eu não me engano, isso foi 2018, né? 17 para 18. E o Zé estava voltando de lesão, então a gente tinha um complicador gigantesco disso.
Então, naquele momento, eu falei, Zé, nós vamos trabalhar com um modelo polarizado com você. Só que um polarizado mais cauteloso, sem trabalhar tanta alta intensidade, trabalhar mais baixa intensidade e mais volume. Então, a gente fez muita... E aí, né, você comentou aqui do treinar leve, né? Nós treinamos muito leve. E por bastante tempo, né? Treinos específicos leve, treinos não específicos fora da montanha leve, treinos no asfalto leve, às vezes treinos na esteira leve, né, com pouca intensidade, mas dentro do que eu tinha os testes do Virgínio, eu sabia o que eu precisava fazer com ele, tinha os testes de lactato, teste de VO2, então sabia o que era o leve para o Virgínio e o trabalho foi todo direcionado nisso. Chegando lá no Marrocos, o Virgínio tinha um grande adversário lá, né? Tinha vários adversários bons, mas tinha um grande adversário, que era um marroquino, que eu não vou lembrar o nome, até porque eu nem sei falar o nome daquele cara, que é dificílimo. E o cara tinha ido para 2 Olimpíadas já, e o recorde de maratona do cara era 2 horas e 6, né? Ou seja, o recorde do Virgínio era 2 horas e 20 na maratona. Então a gente tinha ali opa, esse cara é o cara da prova. E o cara foi o cara que delimitou o percurso todo lá no deserto do Saara. Para piorar, o cara conhecia o percurso com a palma da mão. Traçamos uma estratégia de hidratação e soja também para o Virgínio, junto com os treinos, obviamente. E o Virgínio foi com ele até o 30, né? Lá da maratona no deserto. E depois o cara foi embora, porque o cara era da região e tudo mais. E o cara foi o campeão e o Virgínio foi vice-campeão. Que para mim foi o principal resultado que nós tivemos ali, né? A gente ganhou algumas provas também, mas um resultado vice-campeão numa prova internacional lá no Marrocos, no deserto do Saara, para mim foi uma coisa muito boa, muito bacana, e que a ciência foi suporte, né? Então, assim, óbvio que o conhecimento do dia a dia, da especificidade do trabalho na montanha, o Virgínio me ajudou muito com isso, né? Não, eu preciso desse tipo de treino por causa disso. Então hoje o Virgínio me ajudou muito a crescer tecnicamente ali como naquele momento um treinador de montanha para ele. Então a gente fazia muitas trocas e eu gosto muito disso quando eu trabalho com atleta, de fazer trocas com o atleta. O atleta traz a experiência dele, eu trago a minha com a ciência e muitas vezes quando isso dá certo a gente tem bons resultados, né? Então foi bacana em relação a isso. E tem os outros cases, né? Mas vamos seguir, né? Você falou da corrida de montanha. Tô lembrando aqui hoje que ele é da corrida de montanha, mas no início da sua carreira tinha um cara que era todo high-tech, que hoje ele é ancestral, que é o Vitor Carrara, né? Esse também tem uma história aí com você grande, né? Tem, o Vitão... eu fui fazer faculdade em Bauru, lá na Unesp, e o Vitor era de Bauru, né? E quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu comecei a trabalhar com um grupo de triatletas, lá com a Academia Nadarte, da Elisa Donative, né? Que foram pessoas que me ajudaram absurdamente naquele momento, porque eles abriram as portas da casa deles e falaram assim, ó, treine nossa equipe. E eu não sabia quase nada, né? Estava aluno de faculdade ainda, estudando, né? Me debruçando ali nos livros, artigos e tal. E eles me abriram essa oportunidade e em 2004... eu comecei a treinar o Vitor. O Vitor era um atleta de alta performance na época. E ele morou em Santos por muitos anos, treinando na equipe da Unimonte, que era a principal equipe do Brasil, de triatlon. Tinha atletas olímpicos, né? Carla Moreno, o Paulo Miyashiro, o Oscar Galindes, né? Vários atletas o Fábio Carvalho, vários atletas de altíssimo nível. E o Vitor treinava lá. Ele voltou para Bauru. E ele estava treinando sozinho e eu acabei conversando com ele um dia, batendo um papo, né? Fiz uma reunião e ele corria mal pra caceta. Ele nadava bem, pedalava pra caramba, um cara muito forte e corria sempre mal nas provas. Eu falei, cara, deixa eu te ajudar com a corrida. Você continua nadando, pedalando, mas ele falou, ele entendeu tudo que eu expliquei pra ele e falou assim, cara, me treina. Então foi outro cara que me deu uma oportunidade muito bacana. Que acho que um ponto importante, eu fui buscar essas oportunidades e as pessoas me abriram as portas, então eu sou muito grato para essas pessoas e eu gosto de citar o nome delas porque eu sou grato delas, né? Elas fazem parte da minha história.
E o Vitor é um cara que me ensinou muito, porque ele tinha muita bagagem no triatlon, coisa que eu não tinha. Não fui atleta de alta performance em triatlon. Eu fui um atleta amador bem ruim, né, bem fraquinho. O meu esporte inicial foi futebol e eu ia treinar de bicicleta. Então eu sempre gostei muito da bicicleta. E aí meus primos começaram a pedalar na estrada, eu passei a pedalar na estrada com eles. E aí eu migrei para o esporte de endurance nessa brincadeira de parar de jogar futebol em time, federado, tudo mais, para pedalar na estrada. E depois começar a nadar por causa de uma asma e ir para o triatlo. Então o Vitor me ensinou muito sobre triatlon, porque ele era um cara muito experiente, eu absorvi tudo que foi possível. Então, da mesma forma que o Hernani me ensinou, o Virgínio me ensinou, o Vitor me ensinou muito. E a gente chegou a ser bicampeão brasileiro de triatlon na categoria de idade dele, na época 25 a 29 anos, e o Vitor chegou a ser sexto no Mundial de Triatlon, na Holanda, também na categoria 25 a 29 anos. E depois ele decidiu mudar a vida dele. Eu acompanhei a vida, eu fui padrinho de casamento, né, do Vitor, tudo mais. A gente tem uma amizade assim muito, muito bonita, muito bacana, né, muito verdadeira até hoje. E o Vitor resolveu mudar de vida. Então ele fez uma imersão em Machu Picchu, começou a ler sobre a antropologia da corrida, sobre questões de corrida ancestral, sobre as tribos corredoras, né? Me ensinou muito sobre isso, aprendi tudo isso com ele, né? E com a Val também, a Val da Corrida Natural, que também é muito amiga nossa. Ela e o Bruno, né? São muito amigos nossos. E aí ele foi para a montanha e tá aí esse sucesso que ele tem feito aí, com a sua equipe, com seus atletas de ultra, né? E o Vitor tá lá no nosso grupo de estudos, lá no Coworking da Universidade do Endurance, né? Que é um grupo de estudos, você tá convidado para estar lá com a gente, que você vai gostar, você gosta de ciência, você vai gostar do grupo. E então o Vitor foi um cara que me ensinou pra caramba, então até hoje a gente troca muito. Às vezes ele me fala da periodização dos atletas dele, né? A gente vem trocar figurinha, né? Pô, eu olho desse jeito, o que você acha? Puta, eu olho de tal forma, então a gente troca muito até hoje. E é bacana. O Vitão já esteve aqui, o Bruno também, né? Todo esse pessoal lembrava, memória não anda boa, mas eu lembrava do 6º lugar na Holanda. Queria ver ele hoje aí, como que seria, né? Com toda essa transformação. Será que seria uma barra forte? Ele tá usando uma motobike lá. Eu acho que ele vai acabar largando num cross triatlo em breve. Assim. Isso é uma figura. O Gerson, diga. Vamos falar aqui, né? Para que serve de forma prática o teste de VO2 máximo? E o que o atleta descobre nele que não descobre em outros testes? Porque eu recebo, às vezes, algumas situações assim: Zulu, qual que é o ritmo que eu tenho que correr? Aí eu digo assim: olha, só assim, se eu soubesse o seu ritmo, eu saberia os números da Mega Sena também. Exato. E aí eu falo, se você fizer um ergo espirométrico, vai ficar um pouco mais fácil. As pessoas acabam usando também o teste de 3.000, mas eu brinco que se você, Gerson, falar para mim que é um teste de 3.000 e pegar só o tempo, muita gente só pega a distância e o tempo, eu falo que eu vou fazer o maior esforço possível e talvez fique, vamos dizer assim, superestimado o meu ritmo, porque eu não vou ter outros parâmetros. O ergo espirométrico, o VO2 máximo, é o que nós temos de mais fidedigno? Eu gosto de falar, Zulu, a seguinte frase: não existe teste 100% perfeito. Nem o teste de 3.000, nem o de 1.000, nem o de 5.000, nem o de VO2 na esteira, nem o de lactato, nem o de economia, nem o de biomecânica. Não existe teste 100% perfeito. Quando a gente faz um teste de 3.000, e eu trabalhei muitos anos com o teste de 3.000, né? Fiz trocentos testes de 3.000 no Vitão, por exemplo, nos meus outros atletas. Tem um artigo publicado com o teste de 3.000, falando sobre ele, o quanto ele é importante para pensar na questão do atleta, né? Produzir muita ciência, né? Só um dado, né? Eu participei da construção escrevendo mais de 60 artigos científicos. Não é
texto em site, artigo foi publicado em revista. Então eu sei o que é muito bem ciência. E o 3000 fez parte de alguns dos meus artigos. Tá? Então eu sei muito bem o que é um teste 3000, apliquei muitas vezes, usei muito. E sei que a maioria das assessorias do Brasil usam, porque é um teste bom. Né? Só como você comentou, ele dá qual a informação que ele dá? Ele dá tempo, você correu 3.000 metros. E se a pessoa usa uma cinta cardíaca, que eu prefiro, a gente vai ter a frequência cardíaca máxima dela. A gente já tem ali duas informações que são interessantes, ou seja, a tua velocidade média num teste de 3.000 em 3 km e a tua frequência cardíaca máxima e a média naquele teste. Porém, eu não posso limitar um ser humano ao tempo que ele corre 3 km e a frequência cardíaca máxima e média que ele corre esses 3 km. Especialmente se ele ia fazer por uma ultra de montanha. Cara, lascou. O cara ficar 24 horas correndo, não sobe e desce, que você nem vê pace, que às vezes nem frequência cardíaca você consegue ver direito, cara, não linka, né? E no teste de VO2, o que a gente tem no teste de VO2? A gente tem informações que o teste 3000 não traz. O que o teste 3000 tem que o teste de VO2 não tem? Informações que o teste de VO2 não traz. Então eu acho que eles se complementam, né? No teste de VO2, que é a sua pergunta, eu vou conhecer de forma acurada como é que anda o motor da pessoa. Que motor que você tem? Por exemplo, eu sei que o meu motor é 1.0. Né? O meu motor é 1.0. Só que, um VO2 65, cara, se é um motor ali, é 3.0. VO2 65 é um puta VO2. Então, assim, uma pessoa muito bem treinada com VO2 65, cara, vai fazer estrago em prova. Vai ser o melhor do Brasil com VO2 65? Não. Os melhores do Brasil têm VO2 acima de 70 ou acima de 75. Então, ele nos mostra como é que está nosso motor. E como é que esse motor funciona. Porque para eu chegar no valor do VO2, eu preciso avaliar a capacidade máxima do pulmão, do coração e do músculo. Essas informações eu não tenho com o teste 3000. Né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem se aprofundado cada vez mais é numa questão da função do pulmão na performance dos atletas, especialmente de longa distância, de ultra distância. Por quê? Porque a gente tem músculos respiratórios que fazem o tórax, né, se crescer e diminuir. Crescer e diminuir, que a respiração funciona a partir disso, junto com o diafragma ali que está empurrando e soltando, entre aspas, aqui o nosso pulmão, para ele crescer, aumentar e diminuir. Esses músculos são músculos e eles fadigam. E eles têm força. Às vezes a gente vai para um treino de força e eu meço a força do teu quadríceps no agachamento, da região da tua coxa no agachamento, no leg press, né? Só que eu esqueço que uma parte da tua engrenagem é o teu pulmão. Se o teu músculo aqui está fraco, meu amigo, no meio da prova já deu. Então, uma das coisas, por exemplo, a gente consegue entender dentro do teste de VO2, quando a gente faz um teste pulmonar prévio, que é a espirometria, eu tenho capacidade pulmonar, aí eu vou estimar uma capacidade máxima sua em esforço, por exemplo, e eu vou ver se você atinge ou não. Se não atingiu, por que você não atingiu? Eu tenho força respiratória máxima. Por exemplo, eu fui fazer a minha esses tempos aí com uma fisioterapeuta. A minha previsão era de 120 kgm lá, força. Eu fiz 90. Cara, meu músculo pulmonar tá fraco. Eu tenho que treinar isso aqui. E só que a gente começamos a testar uns atletas de ponta. Cara, falei, porra, velho, precisamos mexer isso com urgência. E na corrida, isso é uma coisa bem importante. Especialmente corrida de longa distância. Para um 5K, para um 10K, talvez não faça tanta diferença. Mas para maratona, ultramaratona, cara, vai fazer diferença.
Então, a gente começa a ter informações de dentro do corpo da pessoa, isso é uma coisa bem importante, que só o teste de 3K não dá. E a gente consegue juntar, às vezes com o teste de 3K, a gente consegue direcionar trabalhos, né, para melhorar esse atleta a médio e longo prazo. Então, quanto mais informações da pessoa a gente tiver, o nosso caminho ele pode ser mais curto, né? E, na verdade, não é mais curto, é melhor direcionado. É o termo correto. Porque se eu sair para treinar por 1 hora e eu só tenho 1 hora para treinar, eu costumo falar isso, tem que ser o melhor treino possível, cara. Não pode ser um treino qualquer. Esse treino tem que entregar o que você merece. Porque você está deixando o teu trabalho, o teu lazer, tua família, o teu descanso para ir treinar. Então você merece o melhor, né? Você merece o melhor. Então, quando a gente tem mais informações, a gente consegue entregar o melhor para a pessoa. Esse é o ponto. Ai, esse teste eu fiz o ano passado com a doutora Ana Sierra e é dificílimo. Ele é duro, porque um teste que começa lento e termina no teu máximo. Então ele não é confortável. Mas a gente vai entender a pessoa no conforto e no desconforto, né? E vamos entender que tem pessoas que não toleram o desconforto. E aí, às vezes, dependendo da genética dela, a gente não vai para o desconforto. Tá? Então a gente vai rodar na baixa, alternando ali Z1, Z2, Z3, por exemplo. Se o corpo dela responder bem ali, eu tenho atletas que respondem super bem, zona 1, zona 2, zona 3. Nem preciso jogar o cara na zona 4, zona 5. Ô, Gerson, se você tem só 1 hora, você tem que fazer o seu melhor. Eu anotei aqui. O melhor é alta intensidade, é correr mais rápido? Cara, excelente pergunta. Porque esse é o senso comum, né? Eu tenho pouco tempo, eu vou treinar em alta intensidade, que isso que vai estimular. Na realidade, as pessoas não entendem que toda vez que você faz um treino, seja leve ou seja intenso, a gente está fazendo o quê? A gente está avisando a célula, cada célula que você tem no seu corpo, que olha, esse cara está se exercitando. Você precisa se alterar por conta disso, disso, disso. Se o esforço é inadequado, e aí o inadequado ele pode ser muito leve ou muito intenso, né? A gente vai sinalizar coisas negativas para essa célula. Por exemplo, se o esforço for muito... você está treinando, né, Zula? Pouquinho. Pouquinho. Mas se fosse com 10K, hoje você corria para qual pace, mais ou menos? Uns 4,40. Então 10K para 4,40. Se eu colocar você para correr para 7,30 de pace, cara, isso não vai fazer efeito em você. Vai doer. Vai doer. Que você vai... Mas assim, a gente não vai conseguir sinalizar de forma eficiente suas células. Falar assim, melhorem. Não vai ter isso, muitas vezes. Então a gente precisa do estímulo ótimo. Né? O estímulo ótimo, ele pode ser o estímulo leve ou pode ser estímulo de alta intensidade. Vai depender do objetivo do dia. As pessoas às vezes falam assim, mas você só treina atleta profissional? É fácil treinar atleta profissional. Fácil é o caceta. Porque eu tenho que conciliar, às vezes, 25, 30 horas por semana de treino. De carga e recuperação. Carga e recuperação. Cara, é um quebra-cabeça complexo. De pessoa que também vive, faz outras coisas. E aí você pega um atleta amador que precisa também das 20 e tantas horas de treino, o cara vai fazer uma ultra, cara, vai ter que ter lá pra caceta. Mas também tem o atleta que o cara trabalha ali no mercado financeiro, vive no estresse, pai de família, filho acabou de nascer, o cara consegue treinar de 3 a 4 vezes por semana, durante a semana 1 hora. Então eu vou dar intensidade todo dia pro cara? Não. Né? Tem dia que o cara roda, meu filho, hoje é 40 minutos leve. E às vezes o cara faz isso 2 vezes por semana, treinando 3 vezes por semana. Por quê? Porque tem o estresse do trabalho, da família, o cara às vezes não dorme, o trabalho apertou, o cara viaja, não sei o quê.
Então, às vezes, para aquele dia, para aquele momento de vida do cara, para aquela semana, rodar 50 minutos leve é o que mais vai estimular o corpo dele a estar melhor no próximo treino do que rodar 50 minutos com 10 tiros de 1.000, 10 tiros de 800, em Z5, Z4. Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Nós fomos vice-campeão do Ironman Brasil, no feminino, sem fazer um treino em Zona 4, com a Mariana Andrade. Ela foi vice-campeã brasileira de ciclismo de contrarrelógio, sem fazer um treino em Zona 5. Ela acabou, foi vice-campeã brasileira, nunca tinha sido na vida. Ela me ligou e falou assim, cara, não fiz um tiro, o que é isso? Eu fiz, isso é ciência, aplicada ao seu resultado. Tua genética pede isso. O teu corpo pede isso. Então a gente está fazendo o que o seu corpo está pedindo, porque eu te conheço. Eu tenho seus testes genéticos, tenho seus testes bioquímicos, eu tenho seu teste de VO2, seu teste de lactato. Então estou direcionando aqui, né, o que você necessita. Foi para o Ironman do Havaí, para o Mundial, sem nunca ter ido. Foi 31ª do mundo. Ela tinha uma lesão de coluna de anos, e essa lesão meio que agravou, porque numa viagem, que ela ficou muitas horas em van, né, depois desse Campeonato Brasileiro de Ciclismo, nós ficamos 2 meses treinando no elíptico. Só que fazendo o quê? O que ela precisava, metabolicamente. Então, não teve alta intensidade no elíptico. Teve baixa intensidade e volume ajustado. Né? Então, necessariamente... E aí ela correu a maratona no Ironman do Havaí, que é quente, úmido e é um mundial, e é no Havaí, para 3 horas e 26. O melhor dela era 3 horas e 10, mas correu para 3 horas e 26. Sem o treino mais longo nos últimos 2-3 meses, de 50 minutos de corrida. O restante tudo no elíptico. Então, assim, a ciência dá suporte, né? Então, não preciso que esse treino de 1 hora seja alta intensidade. Ele pode ser outros treinos que também vão gerar efeito. São tantas camadas, Gerson, que vou lembrando de várias coisas, fazendo aqui as anotações e querendo discutir mais, né? Mas eu lembro de Mari Deguchi, minha aluna 01. Chegou na assessoria e ela vinha de um outro sistema, em 8 meses, 3 lesões. E eu falei assim para ela, assim, minha primeira aluna. Eu falei, você confia em mim? Ela falou, confio. Eu falei, vou tirar intensidade e longa duração. A gente começa em março de 2014. Em dezembro de 2014, ela é campeã paulista de montanha. Sem fazer um treino de tiro, sem fazer intensidade. Então, por isso que eu falo que eu aprendi muito com você e com outros mestres. Às vezes você precisa pensar fora da caixinha e usar a ciência e não ficar copiando o que a gente vê, principalmente hoje nas redes sociais. Uma coisa, cara, que bacana que você viveu isso, né? Porque a gente precisa viver coisas desse tipo para realmente acreditar que isso faz sentido, isso pode fazer sentido. Isso não precisa fazer sentido para todas as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai em Z4 e Z5 com ninguém, né? A gente vai, mas para algumas pessoas um outro tipo de treino faz sentido e dá certo. Né? Você acabou de dar um puto exemplo aí. Então, e isso não é uma... Eu vou fazer um comentário aqui que não é uma crítica às assessorias, mas é uma reflexão. Por exemplo, é muito comum no mercado brasileiro terça e quinta tiro, ou quarta do tiro, né? E o cara faz isso o ano inteiro. Isso é uma reflexão aqui. Será que a gente precisa fazer isso o ano inteiro? Será que todo terça e quinta tem que fazer isso? Será que todo sábado tem que fazer um longo? É uma reflexão. É uma reflexão. Então, assim, óbvio que para a rotina das pessoas, ter os treinos organizados, para onde ela vai, que horário que ela vai, é muito importante, né? Mas a gente precisa, ao longo do ano,
mudando as cargas de treino de forma com o que o corpo pede, o momento pede, a prova-alvo pede. Então, não preciso repetir o mesmo treino o ano inteiro. Isso é uma reflexão, né? E ninguém precisa ficar questionando o treinador. Mas por que isso? Cara, você tem uma rotina. Então, às vezes, isso se encaixa melhor na sua rotina. Na hora que você começa a mexer muito, vai fazer um longo na quinta, você não tenho tempo, então não vai. Vai fazer no sábado, que você tem tempo. Então, a gente só precisa entender que a gente pode refletir mais sobre o que é feito com os atletas, né? Eu vou te falar uma coisa, como é difícil ser treinador, viu? É muito difícil. E os meus alunos, eu já fui muito questionado, a gente não tem tiro terça e quinta. Só que ele vê os amigos fazendo tiro terça e quinta, e aí ficam me questionando. E aí eu dou uma série de explicações e falo assim, eu fui atleta, corri razoável e sou treinador. Eu tive na faculdade, eu continuo estudando, mas eu consigo entender o que funciona e o que não funciona para gente que trabalha 6 dias por semana, que gera estresse o tempo inteiro, e eu faço essa comparação de quando eu fazia tiro terça e quinta. Eu falo assim para eles, eu corria 10 km para 36, e depois que eu parei de fazer e me machucava muito, e eu parei de fazer intensidade, piorei 1 minuto no tempo. Esse 1 minuto não me colocou nem à frente nem atrás. Eu permaneci na mesma posição. Entre se machucar e não se machucar, eu fiquei com a segunda opção. Então, entender isso também, porque são atletas amadores. Basicamente, a minha assessoria, 99,9% são amadores, não vivem da corrida. Sim. Isso é importante, né, sair da caixinha. Muito, muito, né? E aí eu vou somar aqui ao que você está me dizendo, que eu acho que é uma coisa muito importante. E lembra, pessoal, isso não é uma crítica às assessorias, tá? É uma reflexão. Sim. Tanto a minha quanto do Zulu aqui. Nós estamos num podcast para discutir essas coisas, né? E há 3 anos eu tive um contato maior com os testes genéticos, tá? Genética, eu não sou um especialista em genética. Eu sou um especialista em fisiologia aplicado a treinamento esportivo. Essa é a minha área. Mas há 3 anos eu tive mais acesso a teste genético. Um dos meus atletas, que é o Fernando Toldi, fez um teste que tinha ali quase 300 páginas. Ou seja, milhões de genes, milhões de informações. E eu comecei a ler esse teste. E aí eu comecei a... Cara, a gente é cientista, então você começa a questionar o que está ali, né? Na página 40 falava que ele era um cara fera para endurance, na página 80 falava que ele era um cara fera para velocidade, força e potência, na outra falava que ele podia ser obeso. Eu falei, cara, tem coisa aqui que não tá linkando, né? Acho que esse teste não ficou legal. Tá meio aleatório essas informações e elas não estão encaixando, tá? E aí eu conheci eu estava coordenando uma mesa redonda num simpósio internacional aqui no Brasil, no Celafiscs, e uma das palestras de um professor, pesquisador, é do Ricardo Botura, era sobre genética aplicada à performance. E o Ricardo deu uma belíssima palestra, onde lá ele falava de um gene, né, naquele momento, do ACTN3, alfa-actina 3. Que ele é um gene que algumas pessoas têm ele, outras pessoas não, né? Desenvolveram o gene e outras não. É um gene que foi associado por muito tempo com essa coisa de ou sou velocista ou sou fundista. Não tenho, sou fundista. Não, eu tenho, sou velocista e força, potência. E ele estava falando o seguinte, falou assim, essa interpretação que foi feita nos últimos 20 anos está completamente errada, né? Por quê? Porque a função desse gene simplesmente é gerar mais tensão nas fibras musculares, permitir que elas se rompam de uma forma mais difícil, ou seja, se ela vai romper, vai ser mais difícil para elas se romperem. Então as microlesões vão acontecer em menor quantidade.
E ela tem uma associação maior com a fibra do tipo 2, 2A e 2B, que são as fibras de força e potência. Beleza. Por conta desse contexto, lá atrás associaram elas a esportes de força e potência, né? Só que ele apresentou um trabalho muitíssimo interessante que os caras foram estudar a genética dos quenianos e etíopes. E aí descobriram que tipo 97 a 98% da população desses países tem esse gene. Aí bugou a cabeça de muita gente. Falou assim, porra, a gente estava dizendo que o gene era de força e potência, agora a gente vai nos melhores fundistas do mundo, os caras têm o gene. Pô, então se eles começarem a treinar velocidade, eles vão ser melhor do que a Jamaica, que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa? Não sabemos. Mas o que a gente sabe é que eles são os melhores fundistas do mundo. Se esses caras entrarem no ciclismo, no triatlo, se eles tiverem acesso, né, para pedalar, para fazer Ironman, para correr na montanha, não tinha para mais ninguém, cara. É fato, né? Que na maratona, você pegar os 100 melhores tempos todo ano, são dos africanos. Qual foi o ponto-chave aí? Que o gene ACTN3, ele permite que... O que acontece com esses caras? Eles treinam muito, né? E não se lesionam. Lesionam menos, na realidade, né? Lesionam menos. E aí a gente descobriu o seguinte, que o atleta de endurance que tem esse gene, ele é um cara que aguenta mais carga do que o que não tem. Então, por exemplo, você comentou que você tinha um histórico de lesão um pouco alta, quando você trabalhava com maior intensidade. A maior intensidade, por si só, ela gera maior tensão na fibra muscular. E isso, né, quando você gera muita tensão, muito fluxo, né, demanda muita força, você rompe mais células. Então, os marcadores de rompimento celular, por exemplo, creatina fosfoquinase estão aumentados na corrente sanguínea, lactato desidrogenase, o LDH vai estar aumentado, mioglobina vai estar aumentada. Dor muscular vai estar sempre frequente, né? E se você não recupera de forma adequada, com o tempo você gera uma lesão maior, né? E a pessoa fica sem treinar. Então, a gente, provavelmente, possivelmente, estou supondo que talvez você não tenha esse gene ativo. Então, para você, por exemplo, talvez, né, se essa hipótese que eu estou falando seja verdadeira, a gente trabalhar em intensidades com zonas menores para você faça mais sentido. E trabalhar, às vezes, uma vez por semana um treino de alta intensidade faça mais sentido. E dispersar ele dos treinos de alta carga, volume alto, tudo mais. Porque os treinos de alta intensidade também são importantes. São importantes para a melhora da performance. Mas tem pessoas que vão tolerar menos e pessoas que vão tolerar mais. Então, a genética tem nos ajudado nesse contexto de direcionar esse trabalho com cada atleta. Porque se o atleta que não tem esse gene, a gente vai ter que rodar mais leve, pode ser com grande volume, mas com menor intensidade. E o cara que tem esse gene, a gente vai, obviamente, adaptar ele para a longo prazo, gerar com volume maior e também com uma intensidade maior. E os dois podem ter alta performance, só que cada um vai treinar de um jeito. Então, assim, eu não demonizo os treinos de alta intensidade, porque eu uso, só que eu tento direcionar melhor para quem que é. Esse meu atleta eu tenho o teste genético dele na mão, eu faço a nossa leitura, o direcionamento todo desse cara, e a partir disso a gente trabalha a forma que esse cara precisa. Então, assim, a gente está usando muito ciência dentro do treino dos caras. A gente não está tendo resultado aleatório, a gente está tendo resultado ganhando etapa de mundial. E não é por qualquer coisa, né? Isso que é bacana, porque é ciência aplicada, né? Eu estou aqui pensando, né? Ciência. Muita gente usa axiologia, porque para usar ciência, muitas vezes você precisa fazer um investimento, né? Para fazer um teste de lactato, para fazer um ergo espirométrico, para fazer um teste genético. Mas com todos esses testes, Gerson,
A gente pode trazer a humanas praticamente para uma exatas, assim. Você já falou que teve revés há algumas semanas, mas dentro de um contexto geral, quando você trabalha com a ciência ao seu lado, você tem os números muito aproximados, né? Eu gosto de falar, Zulu, que a gente tem mais informação. Então, a gente tenta errar menos, porque a gente erra pra caramba, né? Erramos na semana passada. Ontem acertamos, né? Então, a gente tenta errar menos. Porque ainda é impossível saber o que passa dentro do teu corpo agora, porque eu tinha que ficar fazendo 300 exames de sangue em você todos os dias para saber isso. E tem um outro ponto que é bem importante, que é a questão mental do atleta. A psicologia do esporte, que é uma área que eu adoro, que eu gosto que os meus atletas usem, que eu gosto que os meus atletas tenham psicólogo do esporte. Tem inúmeras ferramentas para ajudar esse atleta durante a prova, no pré-prova, no intra-prova e no pós-prova. Só que, cara, a sua capacidade de tolerar dor por horas e horas é uma coisa muito pessoal. Então, assim, por exemplo, o Hernani era um cara que tinha uma capacidade, que tem uma capacidade de tolerar dor, cara, por horas e horas absurdamente alta. Ele ganhou o El Cruce, né? Foi o único brasileiro a ganhar o El Cruce solo. O Virgínio foi vice-campeão do dupla. É isso. E eu não trabalhava com o Hernani ainda quando ele foi campeão do El Cruce, mas eu pedi para ele, eu falei, cara, deixa eu ver os arquivos da tua prova. Ele mandou lá os dados de frequência cardíaca e GPS dele. Cara, ele passou os 3 dias entre 88% a 92% da frequência cardíaca máxima dele. 30, 40 quilômetros. Cara, é uma capacidade de tolerância de dor, de desconforto extremamente alta. Não é à toa que ele foi campeão da prova, foi sexto no mundial, tal, porque você tem que tolerar muito desconforto por muitas horas para você fazer um grande resultado. E isso é da pessoa, né, cara? Você está falando do El Cruce, está acontecendo exatamente hoje, 1º de dezembro. A turma já largou, o Dr. Gabriel Gami, que faz parte aqui do quadro do Fala Doc, e outros brasileiros, eles amam o El Cruce. Virgínio, eu acho que foi com o Celinho que ele fez essa dupla, que foi sendo campeão. Sei que teve Miragaia, teve vários. Teve vários que vieram Fabrício ali, vários atletas. Você sabe que a minha história com a corrida de montanha começa aí, né? Eu não sabia. Eu assinava uma revista chamada Contra Relógio, e aí eu via os encartes, eu corria só rua, via os encartes da El Cruce. E sabia que eu conheço o Virgínio desde 2003, fomos correr a maratona de Blumenau, eu fiz 3:06, ele foi 7º geral com 2:20 alguma coisa lá. E aí nossa amizade é de lá, e eu sabia que ele corria montanha. Mandei uma mensagem para ele, quero correr montanha também. Ele falou, qual que é a prova? Eu falei, El Cruce. Ele falou, tiozinho, começa devagar. Então a minha história começa com o El Cruce, nunca estive lá, mas almejei fazer os 100 quilômetros. Aí falei para ele, né, como um bom questionador, mas são 3 dias, são 100 quilômetros em 3 dias. Será que eu não dou conta? Mas essa história começa assim. Você falou sobre os testes. Para quem não vai conseguir fazer os testes, não vai conseguir investir, a gente pode usar a percepção de esforço. Você já falou da cinta cardíaca. Hoje todo mundo tem um relógio que é no punho, né? Acaba utilizando ali, a gente sabe que é um meio aleatório. O quanto isso pode nos ajudar quando a gente não está com a ciência ali, investindo na ciência. Um exemplo, nesse sábado eu fui fazer um treino em Paranapiacaba, 20 quilômetros. E eu usei a percepção de esforço, acabei usando um pouco da frequência cardíaca. Como pode olhar, eu apanhei da montanha, né? Eu estou todo arranhado aqui, mas eu quis ter a sensação de sair da zona de conforto. Então, quis fazer um pouco de força. Só que o que eu faço normalmente? Eu ataco onde eu tenho maior dificuldade. Onde eu tenho mais facilidade, eu tiro o pé justamente para fazer a nuance de bate e assopra, sabe? Sim. Faz todo sentido. Cara, eu estudo percepção de esforço desde o meu TCC da faculdade, né? Então fui ler os textos do Gunnar Borg. Existe um livro do Gunnar Borg traduzido para português, que é da década de 90 aqui no Brasil,
consegui esse livro, fui ler o livro, fui entender de onde vem a ideia do Gunnar Borg de quantificar a percepção de alguém de forma numérica, que é uma coisa bem importante. E gosto muito, por exemplo, da escala. Usei isso no meu mestrado, usei no meu doutorado, usei no meu pós-doutorado e usei no meu TCC. Então, assim, estudo percepção de esforço há muito tempo. E eu gosto de associar os dados mecânicos, fisiológicos e de percepção. Né? Então, por exemplo, se eu passo um treino leve para o atleta, ele vai lá de 0 a 10, mete um 6, um 5, eu falei, e eu olho lá e eu vejo, por exemplo, que o pace foi um pace leve, eu falo, o que aconteceu? Por que sua percepção foi 5, não foi 3, não foi 4? Que era para ser um leve. Aí às vezes o cara fala, pô, você percebeu? Pô, dormi mal hoje, né? Tá muito preocupado, acordei de madrugada. Então, assim, a percepção muda, né? Se você muda, se o contexto muda. Só que isso não vale para todo mundo. Por que não vale para todo mundo? Porque tem pessoas que não entenderam ainda o teu corpo. Então, nós que somos treinadores, a gente precisa ensinar os atletas a entenderem o seu corpo. Tipo, olha, nós vamos trabalhar... Eu gosto da escala de 0 a 10, tá? Que acho que dentro das discussões pertinentes do mundo da percepção de esforço, os próprios cientistas dessa área, da neuropsicologia, falam que... olha só que interessante. Nós percebemos... quando crianças, 2 intensidades, o que é fraco e o que é forte. Depois, ali, por uns 8 anos, a gente começa a perceber 3 intensidades, né? Um leve, um moderado e um forte. Depois dos 10, 12 anos de idade, a gente passa a ter uma percepção de 4 intensidades. Tá? E isso permanece para o resto da vida. A gente consegue realmente perceber 4 intensidades. Às vezes 2 de leve a moderada e 2 de forte a muito forte. Existem escalas analógicas que dividem o 0 a 10 com figuras. Você vai ver 4 figuras, normalmente ali no 2, no 4 por 5, no 6 por 7 e no 9 por 10. Que são figuras que vão mudando o seu visual. Isso foi até um projeto... Eu fiz 5 projetos de doutorado e um dos meus projetos de doutorado foi construir uma escala analógica. Eu paguei o ilustrador e tudo, mas não levamos para frente. Mas... então eu estudei muito sobre isso. Então eu gosto, por exemplo, a gente precisa ensinar, esse treino hoje é leve, então na escala de 0 a 10, para você tem que perceber que é um 2, 3. Você tem que saber o que é leve para o seu corpo. Agora é um moderado, você vai entender que é um 4, 5, né? Agora é um moderado para um forte, é um 6, 7, é um forte para um muito forte, então um 8, 9, um 9, 10. Então a gente precisa ensinar as pessoas a perceber o corpo delas dentro de uma escala de 0 a 10. Se a gente ensina isso, aí a percepção passa a valer e ser muito bem aplicada no dia a dia. Né? Por exemplo, eu tenho um atleta que treina comigo, um atleta amador, e todos os treinos ele coloca 5. Se é um treino de alta intensidade, ele coloca 5. Se é um treino de baixa intensidade, ele coloca 5. Então, já fiz várias reuniões, preciso fazer mais reuniões para... Amiguinho, vamos classificar o seu esforço de acordo com o que você realmente sentiu. Porque eu preciso disso, para mim é importante. Né? Existem formas de quantificação de carga de treino, que é o método de Foster, do Carl Foster, que é um americano, que usa a percepção de esforço para quantificar a carga. É um método que eu usei no meu mestrado e no meu doutorado para quantificar a carga na época de jogadores de basquete, que foi o meu mestrado. E no doutorado eu trabalhei junto com a Seleção Brasileira de Natação, que foi para a Olimpíada de Londres. Imagina testar o Cielo, o Thiago Pereira, o Nicolas Santos, eu testei tudo isso, cara. Foi animal, assim. Mas usei essa técnica, né? Para quantificar a carga desses atletas. Então, a ciência também olha com bons olhos para a percepção de esforço, mas eu entendo que a gente precisa ensinar as pessoas. Então, vale muito, mas precisa saber para quem e está dando certo. Esse é um ponto importante. Quando eu estou ali acompanhando, e hoje, antes de chegar aqui, eu estava conversando com uma aluna
Porque a gente vai pegando alguns parâmetros, como você falou, pace, frequência cardíaca. Por mais que o relógio do punho não seja tão preciso, mas a gente acaba aproximando. Posso fazer um adendo aqui? Pode. Nosso relógio tem muita ciência aplicada, tá? O Marcelo Santos, que é um pesquisador aqui do INCOR, pós-doc, em Harvard, tudo, ele no Brasil hoje é o principal cientista que estuda o relógio, porque ele está dentro de uma empresa que faz a validação das métricas do relógio, para os caras que estão lá produzindo relógio de várias marcas fora do Brasil. E ele deu uma palestra, uma palestra para a gente lá na Universidade do Endurance, recentemente. E ele mostrou tudo que eles tudo que eles fizeram até chegar nessa frequência cardíaca do relógio, que obviamente é uma estimativa, tá? Mas é uma estimativa muito boa, muito positiva, e que eles continuam trabalhando para melhorar isso ainda mais. E um ponto importante, existe uma diferenciação do relógio mais barato para o relógio mais caro. Tá? Quantidade de LEDs, os algoritmos que são utilizados, os softwares dentro do relógio que são utilizados. Então, assim, existe ciência dentro do relógio, muita ciência, mas mesmo assim, para algumas pessoas, tipo como eu, como você, que temos pele mais escura, e para as pessoas que têm uma pele negra muito escura, aí o relógio tem mais dificuldade, porque ele trabalha com luz, né? E a pigmentação muito escura dificulta a entrada dessa luz e a leitura desse retorno da luz. Então, temos alguns adendos sobre essa leitura. Alguns artigos mostram que pode dar diferença de até 36 batimentos para uma pessoa, que é uma coisa maluca, mas para algumas pessoas ele bate muito bem. Então a gente precisa ficar muito atento, mas a cinta cardíaca ainda é a melhor estratégia para isso. Hoje em dia temos os braceletes, né, que fazem a leitura da mesma forma que o relógio, só que eles estão numa área com muito mais sangue, então eles têm uma qualidade da leitura melhor, que você põe no braço ou no antebraço, mas você pode também só pegar teu relógio e trazer ele para o teu antebraço. A qualidade da leitura vai ficar melhor, só vai ficar meio estranho. Né? É verdade. Mas, desculpa fazer esse adendo de te cortar, mas temos ciência, para algumas pessoas bate, para outras não. Precisamos tomar cuidado com isso. Não, fique à vontade sempre. A questão, né, seria um padrão ouro usar cinta, né, Gerson? Padrão ouro é cinta. Cinta. Mas o que acontece? Você falou ali da anotação do atleta, né? Então eu olhei lá o parâmetro, frequência cardíaca altíssima, pace, eu sei mais ou menos o ritmo que ela corre, e aí ela colocou na percepção de esforço 2. E aí sempre na conversa eu digo assim, se você colocou 2 na percepção de esforço e você correu a 4,30, então numa percepção 8, você vai correr a 3,40. Então a conta ela não fecha. Né? A pessoa abre o olho desse tamanho, igual você fala isso, né? Então eu falo assim, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Mas parece que eles acabam deixando aqui essa avaliação, não parece tão importante, mas a gente sabe que aquele atleta ele não vai conseguir, e muitas vezes ele está correndo, quando você passa um treino leve, ele está correndo no mesmo jeito que ele corre com intensidade, eles estão sempre, o que eu percebo, né, que eu começo a correr em 96, é que estão muito preocupados em mostrar o ritmo, o pace. E aí o que eu tenho feito? Quando eu percebo todas essas mudanças, eu peço para aumentar 1 minuto e 10 por quilômetro. Já que ele não está entendendo, né, como que essa mudança é importante, e a gente precisa ali. E uma das coisas que eu falo, quer usar a percepção de esforço? Imagina que tem alguém do seu lado e você consiga conversar. Se a fala estiver acelerada, é porque o ritmo, né, não está tão fácil quanto você descreveu. E outra coisa importante é o volume de treino. Porque quando a gente pensa numa maratona 42 quilômetros, você iria sustentar isso em 42 quilômetros? Bem provável que não. Até porque, né, Gerson? Quem corre maratona e acha que corre em Z5, somos só nós amadores. Porque outro dia eu estava olhando a frequência de José Virgínio de Moraes. Numa prova, numa competição Z2, Z3, né? E aí a gente que acha... Porque, na verdade, a gente corre mais que o Zé, tá? Eu corro mais. Mas a minha frequência ela vai estar no Z5, isso não é uma verdade, né?
pontos muito importantes, né? Cara, os quenianos, eu trabalhei com alguns atletas que ficaram um bom tempo lá no Quênia, né? Então saímos para treinar com os quenianos, os tops lá. Eles têm não me lembro agora se é 1 ou 2 dias por semana que eles vão fazer o trotinho deles. O trotinho deles é 6 por quilômetro. E vários brasileiros têm dificuldade disso lá. Quando chega lá, fala assim, cara, não aguento, arrebenta minha perna, não sei o quê. A grande maioria aqui não está acostumada a treinar leve. Não está acostumada a treinar leve. E lembrei de uma coisa bem importante. Já trouxe o Cristiano Fetter aqui? Não, Fetter ainda não. Putz, tem que trazer esse cara, velho. Pra mim é um dos maiores estudiosos do trail do Brasil, assim. Gosto muito dele como pessoa e como estudioso, né? E ele dando uma aula num dos cursos que eu dei há uns anos atrás, ele falou sobre o Talk Test, que é exatamente isso que você falou. O Talk Test é um teste validado de fala, com intensidades de esforço. Então, o leve tem que ser realmente você estar conversando com alguém de forma bem tranquila, né? E aí, tudo que você falou tem base em ciência, né? Se a sua fala começa a ficar mais dificultada, mais acelerada, eu tenho que falar um pouco mais ofegante, cara, o esforço está maior. E os caras quantificaram fisiologicamente isso e validaram o Talk Test. Eu conheci o Talk Test pelo Fetter, né? Então, sim, faz todo sentido isso que você falou. Essa explicação faz todo sentido. E que bom seria que as pessoas seguissem o que a gente explica para elas, né? Porque o ser humano tem uma dificuldade em seguir explicações e caminhos aqui. Mas... É verdade. Outro dia eu estava avaliando o treino de uma aluna e na avaliação ali eu vi que a frequência ficou um pouco alterada e é uma aluna online. Fez 3:26 na maratona na SP City com 61 anos. Uou. A Solange. E aí eu falei assim, tem alguma coisa aqui diferente no seu treino? Você ficou conversando hoje durante o treino? Aí ela falou, como que você sabe? Eu falei, pela frequência cardíaca, está alterada. Aí ela falou, eu fiquei. Eu falei, pois é. Isso acaba atrapalhando, você vai hiperventilar mais, sua frequência vai subir e aí vai aparecer. Isso é ciência, né? Não tem, da mesma forma que a gente consegue entender que a fala acelerada, a fala calma durante um treino na percepção de esforço vai estar dentro da frequência cardíaca, assim como o estresse do trabalho, assim como a briga com a esposa, ou com o namorado, ou com a namorada, tudo isso vai influenciar, a preocupação com os filhos, tudo isso vai influenciar na frequência cardíaca. Eu lembro minha penúltima maratona, 2012, Rio de Janeiro, a frequência estourar antes da largada. Por quê? Ansiedade, ansioso. E aí eu olhava e falava assim, eu não vou aguentar, se eu já estou aqui com o coração desse jeito, então tudo isso acaba interferindo na performance, né, Gerson? Queria que você falasse um pouco sobre o teste de lactato, né? Eu vejo ali você colocando o brinco no pessoal, é isso? É quase um brinco, né? O lactato é um produto do nosso metabolismo, do metabolismo da glicose. Então ele funciona como um caminho mais rápido para o músculo buscar energia, né? Há mais de 100 anos atrás, os cientistas da época foram estudar metabolismo muscular, começaram a dosar lactato ali na turma, e perceberam que quando o músculo fadigava, o lactato aumentava. Porque eles começaram a gerar estímulo, o músculo começou a contrair cada vez mais forte, o lactato aumentava, o músculo fadigava. Então eles atribuíram a fadiga ao lactato. Mais de 100 anos atrás. Na década de 80, a bioquímica do esporte, a biologia celular aplicada ao esporte, deram um boom. Década de 80. E lá entre 81 e 85, ou seja, 1981 e 1985, os caras descobriram
que a fadiga não era associada ao lactato. Que era associada a outras questões, que o lactato era só um caminho do músculo ter energia mais rápido. E que esse músculo conseguia reusar esse lactato para produzir energia. Então pensa só, se eu tenho aqui um amendoim, que é a glicose, aí eu quebro ele pela metade e libera energia. Então, essa metade do amendoim deixou de ser amendoim? Não. Essa metade de amendoim deixou de poder ser comestível? Não. O lactato é a mesma coisa. Então, ele é uma parte da glicose ou seja, o lactato foi degradado, a glicose foi degradada em piruvato, depois em lactato, e esse lactato pode ser reutilizado na própria célula. Da mesma forma que esse meio amendoim, cara, essa analogia foi muito boa aqui. O amendoim me ajudou aqui. Estou lembrando da época da faculdade. Da mesma forma que esse meio amendoim eu posso comer agora, né? E eu vou comer daqui a pouco. Então, a gente passou a entender que o lactato ele pode ser reutilizado para produzir energia. E brinca-se, né, na fisiologia. Eu lembro que o meu orientador era um puta fisiologista, assim, espetacular. Ele falava assim, os grandes maratonistas, os grandes atletas de endurance, eles têm um fígado muito eficiente, porque no fígado o lactato é retransformado em glicose. E essa glicose é jogada para a corrente sanguínea que é levada para o músculo. E um outro fisiologista, o professor Cláudio Gobato, que também foi meu professor, espetacular, professor da Unicamp hoje em dia, ele falava, olha, esse lactato ele é reutilizado lá na mitocôndria. Né? Por processos da mitocôndria, ele vira piruvato e entra na mitocôndria para produzir energia. Então, a gente reusa lactato. Então, lactato não gera fadiga. Só que ele é um marcador de intensidade. Se eu começo muito leve, o lactato vai estar baixo. Vai estar baixo. Eu joguei do muito leve para o leve, o lactato continua baixo. Leve para o moderado, ele começa a aumentar um pouquinho. Moderado para o forte, ele aumenta mais. Forte para o muito forte, ele aumenta muito. Então ele é um marcador de intensidade para a gente. E não um marcador não um gerador de fadiga. Né? Tanto que alguns cientistas do mundo inteiro fizeram, nessa questão bioquímica aqui, fizeram suplementação de lactato com atletas, para ver se o atleta fadigava mais ou não. Né? O Paulo Azevedo, que é um cientista aqui da Unifesp de Santos, muito meu amigo, fez isso em alguns trabalhos lá de mestrado, doutorado dos alunos dele. E os caras perceberam que nem melhorava a performance, mas também não piorava a performance quando você faz suplementação de lactato. Nessa teoria de 100 anos, mais de 100 anos atrás, e que o senso comum, as pessoas comuns que não entendem de fisiologia, bioquímica e tudo mais, falam por aí até hoje, 2025, e aí, pioraria, né, a performance das pessoas. E a suplementação de lactato também não piora. Então, o lactato não é um gerador de fadiga, mas um marcador de intensidade. E aí, na hora que a gente faz uma coleta de microamostra de sangue da orelha para analisar o lactato, a gente está tentando entender esses mecanismos de intensidade que acontecem dentro do músculo e entender, por exemplo, se na maratona você vai conseguir correr de uma forma estável metabolicamente, por quanto tempo naquela intensidade. Se o lactato está mais alto, eu já sei que os mecanismos de fadiga associados a hidrogênio e fosfato inorgânico, que são os grandes possíveis causadores da fadiga no músculo e não o lactato, eles vão estar aumentados. Então, em tais intensidades, eu quebro cedo. Em tais intensidades, eu vou conseguir correr às 3, 4, 5 horas ali para fazer a minha maratona, outra maratona, sei lá que seja. Então, o lactato nos ajuda a entender quais caminhos seguir. E hoje a gente faz um teste de lactato na maioria das vezes. Por exemplo, esse semestre teve muita maratona, né? Majors, né? A gente trabalha muito com quem faz majors lá. Então o pessoal vem assim na semana da prova, uma semana antes da prova, para fazer o teste de lactato e a gente sugerir para ela, para o treinador, olha, do pace tanto até o tanto, parece que está interessante.
desse pace para cima, acho que vai quebrar cedo. Então, se for arriscar, arrisca mais para o final da prova nesses paces aqui. A gente ajuda bastante o pessoal que está indo para Valência agora, né? Que vai ser uma prova bem rápida. A gente fez muito teste de lactato para Valência. E na maioria das vezes a gente ajuda, a gente acerta bastante com isso. Ciência, né? Ciência. Aplicado. Eu tô aqui pensando na corrida de montanha. Aí você complica a minha vida, velho. Ajuda a gente aí. Não, aí você complica a minha vida, porque... Qual o problema da montanha, né? Você tem muito sobe e desce, né? Então, para isso, a gente criou o Montão Teste, né? Que é o teste de montanha. Que é o teste que gera inclinação. E aí eu quero entender como é que seu corpo está respondendo à inclinação. Né? Então, por exemplo, muitas vezes com o Zé Virgínio, a gente fazia muito a trilha do Paisé. E sabe aquela trilhazinha do lado do Paisé ali? Eu esqueci o nome. Da cerca. Hã? A trilha da cerca. A gente, e que na verdade... Que é uma mais íngreme. Assim. Ela tá com um novo nome, né? Trilha do Zé Virgínio. Trilha do Rei. É só maluco pra ir ali, né? E a gente fazia muito treino ali, né? Ou a gente subia no asfalto lá no Pico de Jaraguá, fazendo tiro no asfalto, subia, descia, que nem um maluco ali. Ou a gente fazia a trilha do Paisé. Ou a gente fazia de vez em quando essa trilha da cerca ali como treino. Então, e a gente associa um outro ponto importante, né? Para o cara em montanha, fazer treino no plano, que pode ser no asfalto, pode ser na terra, pode ser na esteira, é muito importante. Muito importante. Porque esse atleta precisa ser rápido. E muitas vezes ele vai ganhar velocidade fazendo lá no plano e fazendo tiros em zona 4, 5, né? O que a gente faz hoje no teste, no Mountain Teste, é tentar associar essa velocidade do plano com uma intensidade na inclinação. Então eu trabalho com 5, 10 e 15%. E vou entender como é que o corpo desse cara responde nessas intensidades e comparar isso com o plano, né? Então, por exemplo, se eu fizer... eu testei o Zulu a 3,50 no plano, é a mesma coisa que o Zulu a 8,0 no 15%, por exemplo. Então eu consigo treinar você ou no plano ou na montanha, que os ajustes fisiológicos vão ser parecidos, né? Porque quando você sobe rápido no 15%, ou tenta subir rápido no 15%, você vai atingir seu VO2. E eu posso atingir seu VO2 subindo, com inclinação, ou posso atingir seu VO2 no plano. Então, vai depender do dia, do contexto, da logística, né? Tipo, até para sair daqui até um lugar que tenha montanha, carro, tempo para ir, tempo para treinar, tempo para voltar, tempo para tomar banho, trabalhar. Então, dá certa logística? Não dá. Então, nós vamos ter que fazer no plano alta intensidade. Então, a gente linka essas coisas. Muito bom. Tô aqui pensando, né? Eu acabo fadigando mais na subida. Eu gosto da descida, gosto da trilha mais rolada, né? Sentir mais vento na cara do que... Então, vou acabar fadigando mais rápido. Mas isso também, além de todo o fator do treinamento, da parte de fortalecimento, tem o fator psicológico que a gente é daquilo que a gente gosta, né? Então, se eu gosto mais de descer, a falar em descida, teve uns 2, 3 anos aí que o José Virgínio perdeu a coroa lá no asfalto para um tal de Zulu, viu? Ainda na parte que na parte que é corrível, na parte que é corrível ainda dá trabalho. Ô Zé. Porra, Zé. Desse dia foi muito engraçado que a gente sempre treina no Jaraguá, né? E eu nunca me ligo nesse negócio de Strava. E ele tinha treinado pela manhã e eu treinei na hora do almoço. E ele pegou a coroa pela manhã na descida do asfalto e eu peguei na hora do almoço. E ele falou assim, você viu? Eu falei, não vi, eu não fico... E aí ele me mandou lá, ele falou, caramba. Eu falei, cara, eu tava despretensioso, já tinha feito a trilha e queria ir embora logo. Então eu acelerei a descida do asfalto. Mas isso foi um acaso, foi uma sorte aí de principiante. Gerson,
A gente falou de vários testes, mas tem um teste que cada vez mais ele tem sido importante, como todos esses outros, né? Que é o teste do suor. As pessoas, elas estão tomando muita água, aproveitando que você está aqui. Não é nosso patrocinador, mas você pediu para tomar esse isotônico aqui, que é um isotônico bem interessante, né? Já conhecia ou não? Eu conheço, eu tenho alguns alunos que tomam, eu tomei um de abacaxi com hortelã. É esse aí? É esse aqui, é esse aqui. Mas eu uso água de coco no meu reservatório, viu? Eu coloco 1 litro de água e 1 litro de água de coco, que é já para ter ali um hidratante interessante, né? Pode colocar Django nos próximos, hein? Porque uma coisa que eu gosto do Django, a gente tem uma parceria com a Django, né? Não é novidade e não é oculto, né? Eu tenho uma parceria com eles, ajudo eles a desenvolverem alguns produtos, discuto lá com o setor de pesquisa e desenvolvimento deles alguns produtos, não todos, obviamente. Eles têm um setor muito bom lá. E o bacana deles é que é um isotônico sem corante, sem conservante. Então é com o mínimo de química possível. Então é uma coisa que eu gosto, para mim do dia a dia assim, eu tomo no dia a dia realmente como hidratante, né? A forma de hidratar melhor, não só água. E aí o teste do suor, que você comentou, é um teste que ele vem, na verdade, em 2008, eu fui para um congresso europeu de ciência do esporte, lá na Europa, e eu assisti a palestra de um dos principais bioquímicos do mundo, que é o Ronald Malgman, né? E ele falando sobre a reposição eletrolítica dos atletas de futebol de elite na época. Então ele estava lá com fotos do Real Madrid, Beckham, Roberto Carlos, Ronaldinho, Barcelona e tal. E como cada atleta tinha uma garrafinha individualizada. Então o cara tem a garrafinha com o nome dele, porque cada um tinha a quantidade de líquidos, de sódio e de carboidratos específicas para cada um deles. E esse é o teste do suor. Só que era um teste que eles desenvolveram para atender esses atletas de altíssima performance e, a partir disso, fazer uma reposição individualizada. Então, a gente faz treino individualizado, né? O nutricionista faz lá a dieta individualizada e a gente precisa também de uma reposição de líquidos, sódio e carboidratos individualizadas. As pessoas falam muito de potássio, mas potássio a gente perde muito pouco. Tá? Potássio em excesso dá até arritmia, pode dar arritmia, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o excesso de potássio. A gente nunca repõe sódio e potássio igual ou muito próximo, né? Eu doso em laboratório essa questão de quanto que a pessoa está perdendo de sódio e quanto que ela está perdendo de potássio. Cara, é quase 10 vezes diferente, assim. O sódio é muito maior e o potássio é muito menor. Então nenhum repositor deveria ter muito potássio, nenhum, né? Muito mais sódio. E o teste do suor em si, ele é um teste que dura 1 hora para entender como é que a pessoa sua por 1 hora. Aí a gente tem os dados clínicos, que você tem cãibra? Sim ou não? Não. Sim. Quando? Nesse contexto, tá bom. Quando você faz um longo, você tem fadiga no meio do longo? Você perde performance depois de 1 hora, 1h30 de longo? Não. Sim. Perco performance todo treino. Já é um outro critério. Quando você acaba seu longo, você passa o dia inteiro estragado, né? Prostrado? Não. Sim. Opa, mais um sintoma clínico importante. Então a gente quer entender, por exemplo, se a pessoa está desidratando e entender a rotina dela de hidratação, pré, durante e pós. Por quê? Porque se eu começo o meu treino desidratado, e a gente tem formas de fazer isso, uma forma mais simples é olhar o teu xixi. Um xixi muito escuro, na grande maioria das vezes, mostra que você está desidratado. Você está hidratando pouco durante o dia ou nas horas anteriores. Então, olhar xixi é importante, pessoal. Outra coisa é você estar com a boca seca, né? Sempre lábios secos, pele aparentemente seca. Então, se a gente entra no treino desidratado, a gente já tem um treino pior. Às vezes a frequência já vai estar mais alta, a percepção de esforço vai estar mais alta. Então, a hidratação é uma parte sim, muito importante do treino. E aí, quando a gente percebe que também durante o treino a pessoa quer ser um camelo, não quer tomar líquido, né?
aí piora mais o processo. Às vezes a frequência alta no treino é por desidratação, não por contexto do treino. Então existe um processo chamado drift cardíaco, que é quando você faz um treino, vou rodar 1h30 num pace confortável. Aí a sua frequência está aqui, ó. De repente ela começa a fazer o quê? Subir, e você não subiu a intensidade. Subir. Quando acontece com os meus atletas, eu bato o olho lá no gráfico e falo assim, amiguinho, você não hidratou direito, né? Logística não ajudou hoje. Eu já sei, então hidrata agora, pós-treino, se cuida mais, porque você está desidratado. Então o drift cardíaco vai acontecer porque a gente vai perder muito líquido, o nosso volume plasmático diminui, e para chegar à mesma quantidade de oxigênio no teu músculo, o seu coração vai ter que fazer o quê? Bombear mais vezes por minuto. Então a frequência cardíaca é um ótimo indicador da gente entender se a pessoa está hidratando bem ou não. Por isso eu gosto da cinta cardíaca, porque eu vou ter certeza que aquilo ali é aquilo ali. Então no teste suor a gente alinha todas essas coisas. E você sai de lá, por exemplo, você deve ingerir de tanto a tanto de líquido. Se o dia está mais tranquilo, mais fresco, o treino é mais leve, de tanto. Se é um dia pesado, um dia de prova, vamos tentar chegar até tanto. De sódio, uma pessoa que perde pouco sódio, que é o contexto da maioria das mulheres, até 1 hora, às vezes eu nem sugiro sódio. Passou de 1 hora, vamos repor para manter o teu corpo com uma fisiologia ajustada. E tem os grandes perdedores, né? De líquido, de sódio, né? E os grandes consumidores de carbo. Teve atleta que já chegou a perder 2,5 litros de líquido em 1 hora de teste. Caramba. O cara encharca a esteira, a lateral da esteira. Então, assim, provas longas em lugares quentes para esse cara é um desafio imenso. É um desafio imenso. Lugares bem frios para esse atleta é muito melhor. Então a gente vai até individualizando para que caminho, que prova a gente vai. O Fernando Todi, que é o meu atleta, que venceu a prova ontem, ele perde muito líquido. Só que, como a gente sabe disso já há bastante tempo, ele se adaptou a ingerir muito líquido. Então, por exemplo, na Malásia, só no ciclismo, que durou 4h20, ele ingeriu por volta de 6 litros de líquido nas 4h20. E não fez um xixi. É um Opala. É um opalão. E assim, se ele não se hidratar, ele quebra. Fácil e rápido, né? Então ontem em Aracaju, cara, foi muito sódio, mais do que a gente fez lá em Cozumel, porque lá a gente pensou que uma dosagem seria ajustada e não foi. E líquido um pouco mais do que ele fez em Cozumel e deu certo. Ajustou super bem. Então o teste nos ajuda a direcionar esse caminho, né? E também a quantidade de carboidrato que a pessoa deve consumir. Então, o Zulu vai usar 40, 60, 70, 80 gramas por hora, 100 gramas por hora, 120, não sei. Vai depender o quê? Do seu metabolismo. Recebi uma atleta esses dias, que está indo para Valência agora. A queixa dela, da médica do esporte dela, do endocrinologista dela, da nutricionista dela. Ela tem hipoglicemia durante o treino. Ela ia vir fazer só o teste do suor. Eu falei, olha para a nutricionista dela, a Júlia. Gosto muito da Júlia. Júlia, vamos fazer o teste de VO2 junto? Porque eu tenho um dado metabólico de VO2, de consumo de carbo, que eu vou ter que entender isso, e vou ter também os dados do suor dela. Vamos fazer? Vamos. Resumindo, é uma mulher pequena, leve, magra, que faz maratona por volta de umas 4h10, e um Opala para consumir carboidrato. Uau. Um Maverick V8. Consome muito carboidrato. Então, o que eu sugeri para eles, olha, vamos, né, trazer. Eu estava usando um gel a cada 30 a 35 minutos. Eu falei, vamos ter que trazer para 25 minutos. Porque, para algumas, por exemplo, é um caso clínico interessantíssimo. Eu fui dosando corpos cetônicos e fui dosando glicemia o teste inteiro. Porque eu tenho que ter dado o fisiológico, o metabólico, o bioquímico dela para ter uma informação e para poder agir.
né? Então vai depender do contexto ali, dos dados clínicos, que eu vou dosar mais coisas ou menos coisas. No caso dela, eu dosei corpos cetônicos e glicemia durante o teste. E aí, vamos trazer, ao invés de usar a cada 30, 35 minutos, vamos usar a cada 25 minutos no gel. Dificilmente ela vai ter hipoglicemia na maratona. É certeza? Não é, mas a chance dela ter hipoglicemia vai diminuir pra caramba. Então, é caso a caso, né? Mas nos ajuda muito, 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 muito. Na era da carbofobia, não existe performance, seja lá na ponta da pirâmide, no meio ou aqui embaixo, sem carboidrato. E os estudos mostram que não dá para você ficar ali no mínimo e desconsiderar isso, né, Gerson? Eu já fui muito contra os low carbs. Já briguei na internet, uma treta, vocês não gostam de mim, me bloqueiam e tal. Já, essa época já passou, você amadurece, você cresce, né, cara? Então, e também você estuda. Você vai estudar, né? Porque a gente não pode ficar falando sobre coisas que a gente não conhece. Então, eu fui estudar o low carb. De primeiro negar a estudar. E levei vários nutricionistas bons lá na Universidade de Endurance para discutir o low carb. Caras que entendem muito de nutrição, muito de bioquímica do exercício, tal. Hoje, qual a minha posição técnica sobre isso? Não é opinião, é a posição técnica sobre low carb. É possível fazer uma maratona treinando e vivendo low carb? É. É possível ter a melhor performance da vida fazendo low carb? Não. É possível correr um Ironman, Ultraman no low carb? É. É possível ter alta performance fazendo isso? Não. Por quê? Porque a gente vai rodar uma prova dessa numa zona 2 para uma zona 3. E zona 2, zona 3, a pessoa vai necessitar de bastante carboidrato. E quanto mais atleta de alta performance, ele não tem que vai fazer uma prova low carb. Eles vão consumir carboidrato. Ah, mas tem um fulano de tal que terminou a prova Y, X, ele terminou, mas ele não venceu a prova. Se ele venceu a prova não é de alta performance. Que é uma outra coisa importante. O que é alta performance? É quando tem premiação alta na jogada. Tá? Então as pessoas não sabem o que é alta performance. Cozumel tinha $100 mil de premiação. $100 mil de premiação. A gente foi lá para ficar entre os 3 primeiros. Porque era para receber grana, cara. $500 mil. Mais de $500 mil. Né? Então tinha cara do mundo inteiro lá. Querendo essa grana. E aí é um ponto. E não é uma crítica, mas é uma reflexão. Por exemplo, a corrida de montanha. Corrida de montanha no Brasil... Tem alguma prova que hoje paga dinheiro? Uma missão. Começou agora, há pouquíssimo tempo. Então a gente vai começar a ter mais performance hoje em dia. Porque enquanto você tem provas que não tem dinheiro envolvido, você não tem alta performance. Porque os bons, os melhores não vão para ela. Os melhores não vão para provas ou que pagam muito pouco ou que não pagam. É fato, os atletas vivem também do que eles recebem em prova. Então, quando eu não tenho dinheiro envolvido, eu não tenho alta performance. E isso não é uma crítica a ninguém, pessoal, a ninguém, né? Nem a nenhuma prova, mas é uma constatação. E assim, a minha régua é alta, porque eu trabalhei com campeão olímpico, né? Trabalhei com atletas que foi para a Olimpíada de Londres, Rio e Tóquio. E para a Olimpíada de Londres, Rio e Tóquio. Campeões nesses lugares, campeões mundiais. Então eu sei o que é alta performance, eu vivo isso. E a grande maioria das pessoas não sabe. Vê um cara correndo para 31, uns 10K, fala, esse cara é alta performance. Esse cara não é alta performance. Lá fora ele perde para mulher. Né? Então, assim, a alta performance é um outro contexto. E não existe alta performance com low carb. Mas existe performance com low carb. Então, se a pessoa está buscando a melhor performance da vida dela, ela provavelmente vai ter que ingerir carboidratos. Se ela está buscando terminar uma prova, e é tudo bem, cada um tem a sua opção,
ela consegue fazer isso com low carb, tá? E não vejo problema, se ela está adaptada a isso. Então, sim, minha posição tem mudado, mas ainda não vi um atleta ser campeão olímpico ou campeão mundial só no low carb. E a gente só vê os atletas hoje fazendo o quê? High carb, os principais atletas do mundo. Né? O campeão mundial de Ironman esse ano, o cara falou que ele 180 gramas por hora de carbo. Campeão mundial de Ironman, né? O norueguês, né? A Noruega está ganhando tudo. Então, para você rodar num Z3 por 8 horas, se não tiver combustível, cara, não vai. Queima. Não vai. Que a gordura, a gente consegue elevar a oxidação da gordura, que é muitíssimo interessante, né? Eu trabalhei com um atleta do Dan Plius. O Dan Plius é o principal cientista do mundo, não é os carniceiros, não. É o principal cientista do mundo que fala sobre low carb no esporte de alta performance. Ele também é treinador. É um cara que mora na Nova Zelândia, foi campeão mundial de Ironman com a Chelsea Sodaro. Ela treinando low carb, mas no intratreino, high carb. High carb, no caso dela, 80 a 90 gramas por hora. Porque ela é pequenininha, magrinha e tudo mais. Mas o cara é um cara que estuda o low carb. É o principal cientista disso, né? Que eu já vi, só um adendo aqui. Ah, mas o médico lá da Americana, médico trabalha onde? Ele é um médico de UTI. Eu falei, cara, esquece. O cara é médico de UTI, vai falar disso. Quer falar de alta performance no esporte? Cara, não sabe nada. Né? Tá falando besteira. A mesma coisa, eu vou falar de UTI? Não vou. Vou falar besteira. Então, cada um tem que falar o que sabe, de onde estuda, o que é especialista, né? Ah, Gerson, eu tô aqui feliz, mas também com aquela sensação que essa conversa pode durar mais 10, 15, 20 horas, com vários capítulos. Só para quem está ouvindo a gente, eu tenho aqui 4 fichinhas e eu usei uma só. Então tem pelo menos mais 15, 20 perguntas que eu com certeza a gente vai fazer em outro momento. Foi uma aula riquíssima, né? Estou aqui pensando, eu estou prestes a lançar aí o quadro Fala Treinador. Eu acho que eu já vou começar por aqui. Oh, que legal. Eu já vou começar o Fala Treinador por aqui, porque é uma aula, Gerson, que me traz mais conhecimento. A gente não para de aprender, né? Não tem como. Mas a gente não pode negar a ciência em momento algum. Se a gente quer viver cada vez mais, melhor, com longa duração na nossa vida, é ao lado da ciência. Então, antes da gente finalizar, se você tivesse que dar um único conselho para qualquer pessoa do Endurance, qual seria? Seja daqui da base da pirâmide, a ponta da pirâmide, né? Eu falo para os meus alunos, eu tenho Priscila Oliveira, que foi 5º lugar na La Mission ano passado, e tem o Pedro, tem outros. Eu falo assim, ninguém aqui é atleta de elite. Subir no pódio não significa, foi o que você acabou de falar, subir no pódio não significa que você é elite. Pode ser exatamente isso, a falta de competição, não desmerecendo nenhum deles, tá? Claro. Mas a gente precisa entender, porque eu sou de uma época que eu tenho vários amigos que fazia 30 alto na rua e ficava fora do pódio geral. Sim. Porque a gente tinha Vanderlei Cordeiro, João Triambra, tinha outros que corria 28. Helenilson, Ronaldo da Costa, sim. Benedito Donizete. Só né? fera. Tudo acima, tudo ali 28. Então era uma briga de cachorro grande. Então, quando eu vejo, também não é uma crítica, mas uma reflexão, atleta correndo para 32, falando que é elite, não é dessa elite que nós estamos falando. Se eu fosse falar para treinadores, não pare de estudar. Estudar é importante, porque a ciência está evoluindo e a gente não pode ficar preso a 20, 30 anos atrás. Óbvio que cada um tem as suas metodologias, que é muito importante cada um entender o que funciona para si próprio, mas deixar de estudar é ficar para trás, né? E ter humildade de falar assim, pô, eu sempre fiz assim,
mas por que eu não posso mudar um pouco? Eu acho que isso é humildade, né? Eu acho que se eu for pensar uma qualidade que eu tenho e que eu vejo, é que eu me reinvento várias vezes por ano. Porque eu também tenho a minha metodologia, às vezes ela dá errado. Às vezes eu vou dar uma prova triste, porque deu tudo errado. E eu falo assim, cara, eu acho que faltou isso para os meus atletas, então eu vou ter que rever minha metodologia, né? E a gente rever nossa metodologia é muito importante. Muito importante. Então, e a gente só estudando a gente vai fazer isso. E para os atletas, procurem treinadores que estudam. Procure treinadores que estudam, porque você vai ser melhor, não só recebido, como o seu suporte vai ser melhor. Eu não tenho uma assessoria esportiva, não terei. Eu trabalho com a maioria dos atletas são profissionais, mas tem um outro projeto de atleta amador ali. Projeto que eu digo, os atletas amadores têm um projeto que para mim são projetos legais, assim, e eu topei trabalhar com eles. Mas, então assim, não treino, não é um lugar que você vai entrar no site, clicar lá e você começou a treinar com o Gerson. Não tem nem tempo para isso, porque faço muitas coisas. Mas eu gosto muito de estar com uma boa parte da minha semana são com profissionais do esporte, né? Lá na Universidade do Endurance a gente tem treinadores, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, e a gente fica ali conversando e discutindo essas coisas toda semana sobre esporte de endurance. Então eu gosto muito dessas nossas discussões, isso me toma bastante tempo, mas e eu vejo que o nosso grupo, assim, e o pessoal que está lá no grupo, eles vêm relatando, falam assim, pô, meus atletas pegaram um pódio aqui, eu mexi na minha metodologia por conta disso. Os caras, pô, tô com um caso aqui, o que vocês acham? Então, procure profissionais, não só os treinadores, mas os profissionais que vão te ajudar, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, que também estudem. Né? Que também estejam estudando, que essas pessoas vão dar um suporte maior para vocês. Acho que isso é um ponto-chave para todos nós. Né? Na onda dos influencers, não esqueça de ver se é formado, tá? É importante, viu? Muito importante, porque você não vai a um médico que não tenha uma formação, né? Porque um treinador pode ser sem formação. É óbvio que o conhecimento ele vem através da parte teórica dentro de uma universidade com mestres como o Gerson e outros ali, não tem como, né? Eu acho que a gente nem falou, mas eu ia entrar no ChatGPT, muita gente montando treino, teve aluno chegando com treino pronto para mim através do ChatGPT. E aí eu pontuei o porquê não daria para fazer aquilo. E eu, Zulu, já fiz vários testes com o ChatGPT, contando a historinha, e ele faz uma escolha totalmente equivocada. Assim, ele monta treino do que você quiser, ele monta dieta, ele te fala sobre remédios. O ponto né, os programadores eles ficam putos quando eu falo o que eu vou falar agora, mas nós somos pessoas comuns que usamos o ChatGPT. Então os programadores têm que entender isso também, que o nosso lado aqui de pessoas que não somos programadores, a gente sempre dá um comando simples lá. Eu corro 3 vezes por semana, eu tenho 50 minutos para correr, ou eu preciso de uma dieta de 1.800 quilocalorias, o que vocês me sugerem? Então, as perguntas sempre são simples, então as respostas são muito simples. E o treinador, os profissionais da saúde ainda tem uma complexidade muito maior, que precisaria de uma pessoa extremamente avançada para tentar extrair isso das inteligências artificiais. Eu conheço tem uma pessoa que eu conheço aqui que é um super especialista, um programador fera, e ele usa a tecnologia para monitorar os treinos dele, fazer interpretações, mas ele estava lesionado. Por quê? Porque excedeu. Então, assim, o corpo humano, que é uma coisa bem importante, o corpo humano não é matemático. Então não há algoritmo que entenda 100% do corpo humano, porque o corpo humano não é matemático. A gente traduz em números para tentar entender algumas coisas, mas ele não é matemático. Né? Então,
Mesmo que o algoritmo for avançado, ele aprende com o que você ensina. E se eu não ensinar nada, ele não aprende, não sabe. Ele vai buscar uma base da internet, às vezes sites bons, às vezes sites ruins. Então ele procura, né, em banco de dados, que a gente não sabe que banco de dados são esses. E ele provavelmente não vai te entregar o que você precisa. É isso. Se a gente continuar aqui, a Harumi vai ficar sem almoço hoje. Ela já está ali passando a mão na barriga, né? Gerson, muito obrigado. Para mim foi uma honra e sempre será uma honra conversar, encontrar você, bater um papo e agradecer você pelo pouco conhecimento que eu tenho sobre treinamento. Não tenho dúvidas que tem uma influência muito grande do que você me ensinou e me ensina até hoje. E eu tô indo para a Universidade de Endurance, tá? Você sabe que eu entrei para estudar você e estava assim, site que você frequenta com frequência ali, quando você vai muitas vezes naquele lugar, né? Até isso você sabe, cara. Tá vendo só? Então parece que não, mas eu também olho bastante coisa aí. Preciso continuar aprendendo, né? Muito obrigado pela sua contribuição no Na Montanha. Lu, muito obrigado pelo convite. Assumo o compromisso de voltar em breve para a gente fazer a segunda parte dessas várias perguntas que você tinha aí para fazer e não conseguimos fazer tudo. E para mim, como eu comentei lá no começo, é um prazerzão ver o sucesso que você tem feito, de verdade, de coração, porque você sempre foi super dedicado, né? E pessoas dedicadas merecem ter sucesso. Merecem. Valeu, obrigado pelas palavras. A gente é persistente, resiliente, né? É isso. Endurance, né? Endurance, é isso. Eu estou aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de Harumi Matsuda. Valeu!